Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24 a 34. Vencendo a ansiedade segundo Jesus. Semana passada, domingo passado, nós vimos aí nesse texto que para Jesus a ansiedade é irracional, a ansiedade é inútil, a ansiedade é incrédula e a ansiedade gera inquietação. Então vocês decoraram, né? Irracional, inútil, incrédula e só produz inquietação. Tudo com I. Nós vamos continuar hoje em Mateus 6, verso 24 a 34, vamos ler novamente, diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, amém. Pega a sua Bíblia aí, se você tiver com ela em papel, e veja, olha, esse texto, essa palavra de Jesus, foi dada naquilo que nós conhecemos como Sermão do Monte. Então está no meio do Sermão do Monte. Ele começou no capítulo 5, depois foi para o capítulo 6 e o capítulo 7. São 3 capítulos do Evangelho de Mateus, que está contido o Sermão do Monte. Alguém diz que é a constituição do reino de Deus. Mahatma Gandhi, o libertador da Índia, o Gandhi dizia, se todos os livros da terra fossem queimados, se até a Bíblia fosse queimada, mas se tivesse sobrado apenas o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, se tivesse sobrado só esses 3 capítulos, os seres humanos teriam tudo o que precisam para viver de forma ética, justa e correta. Ele dizia que esse é o maior resumo da ética que alguém pode ter. Se todos os livros fossem queimados e sobrasse só esses 3 aqui, nós teríamos tudo que é suficiente para nos orientar, para nos guiar, para nos determinar como viver. Então esse texto está no Sermão do Monte, na constituição do reino de Deus. Essa é a lei do reino de Deus, como Jesus iniciou o seu ministério no Evangelho de Mateus. E do capítulo 5, quando Jesus falou das bem-aventuranças, que Jesus falou da ressignificação da lei, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. No final do capítulo 5 ele encerra aquela sessão, e no capítulo 6 ele começa uma sequência. E aí no capítulo 6, que é onde nós estamos, eu quero que você se situe e entenda esse texto aqui que nós estamos estudando. A partir do capítulo 6, o capítulo 6 inteiro, seguindo o grande autor, escritor Dallas Willard, ele diz
No capítulo 6, Jesus vai falar das duas grandes ilusões da vida humana, as duas grandes seduções, e eu chamaria hoje aqui das duas fontes de ansiedade, as causas da ansiedade, de todos nós, estão aqui nesse capítulo 6. A primeira, ele chama de reputação. Reputação. É a grande ilusão do ser humano. E a segunda é riqueza. Riqueza, busca das riquezas. Esse mundo considera isso. Esse sistema que a gente vive baseado no que os outros pensam de mim, enquanto eu tenho. Explicando melhor. Como diz um amigo meu, quando a gente nasce, o único verbo da nossa vida é ser. Eu sou um ser humano. Depois você precisa desenvolver. Aí você aprende o fazer, a competência. Desde criança você começa a aprender. E depois a gente vai buscar o ter e o parecer. Só que quando a gente morrer, quando você estiver na hora da morte, só vai sobrar o ser, aquilo que você é. Mas a nossa vida nesse mundo é baseada no parecer e no ter, ou no ter e no parecer, nesses verbos. E isso eu chamo que são as fontes da ansiedade, as causas da ansiedade, porque nós temos preocupações. Elas estão todas ligadas a esses verbos. E o principal de todos é o que eu sou, não o que eu tenho, nem o que eu aparento ser, mas aquilo que eu sou. E esse capítulo 6 aqui, Jesus vai falar sobre isso, sobre essa busca incessante pela aparência, pela popularidade, pela fama, pela exaltação dos homens, pelo elogio das pessoas, pela aprovação daquilo que os outros dizem. Tudo isso está aqui, nesse capítulo 6. E eu quero que você analise comigo, isso daí de maneira bem clara, mas eu vou ler para você o capítulo 6, na versão do Eugene Peterson. No capítulo 6, eu vou ler na versão A Mensagem, que ele diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 6. Quando fizerem o bem, tenham cuidado, para que o seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação? Tenho certeza. Eu chamo atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplauso, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar, apenas ajude, com simplicidade e discrição. É assim que Deus, que o criou com todo o amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar vocês. Versículo 5 do capítulo 6. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus.
não façam essa asneira. Agora no versículo 16 do capítulo 6, eu já vou explicar. Quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornarão santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie, escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo, ele o recompensará muito bem. Capítulo 6, Jesus diz assim, cuidado para que vocês não façam o bem para se aparecer. E daí ele vai usar os 3 principais exercícios da devoção judaica, as 3 principais disciplinas espirituais: esmola, oração e jejum. E ele não está dizendo aqui que você não pode contar o que você fez, especialmente igreja, que você precisa prestar contas. Mas o que Jesus está criticando aqui é a motivação, é a intenção. E o Eugene Peterson nessa tradução, porque os termos no grego que Jesus usou aqui, que Mateus usou, esses são os termos que dão origem à palavra teatro e ator. Por exemplo, a palavra hipócrita, que a gente lê na nossa tradução, hipócrita é a mesma palavra que era usada para ator. Então Jesus está falando assim, olha, cuidado de vocês se concentrarem numa vida de aparência, numa vida focada no elogio e no aplauso dos outros. Cuidado que vocês façam as coisas só pensando no que você vai receber de reputação, de elogio, de status, de aplauso humano. Cuidado com isso. É o que Jesus vai falar na metade desse capítulo, e depois ele vai falar, onde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Não ajuntem tesouros aqui na terra, que são essas coisas desse mundo. Qual é uma fonte de ansiedade nossa? O que as pessoas estão pensando de mim? Como é que está a minha aparência hoje? Eu estou bonito? A minha roupa está bonita? Como é que as pessoas estão me vendo? O que elas estão dizendo? Qual é o meu conceito? Qual é a minha reputação? Qual é o meu status? Dizem que o Instagram tirou a numeração de curtidas. Agora você não vê mais quantas pessoas curtiram. Por quê? Porque as pessoas, especialmente os adolescentes, todo mundo, mas especialmente os adolescentes, estavam tendo crises de ansiedade, alguns até de depressão, porque postavam uma foto e via lá que uma pessoa curtiu. Aí começava a ficar deprimido, ansioso, toda hora olhava lá para ver se mais alguém curtiu, vê se mais alguém curtiu. Aí os adolescentes fixados na rede social vão ficando ansiosos. Se ninguém curtiu, não sou popular, ficando deprimido. Isso já está provado, As redes sociais aumentam o nível de ansiedade e depressão das pessoas. Especialmente se você tem esse foco. Especialmente se você está atrás desse foco. Quantos seguidores, quantas curtidas, quantas pessoas estão me vendo, estão me elogiando e estão curtindo o que eu faço? Gera ansiedade. A cultura da celebridade. Quando eu fiz uma pregação um tempo aqui, uma série sobre felicidade, eu fiz várias pesquisas sobre isso, e a classe de pessoas que eram mais infelizes, isso é a psicologia positiva que dizia, não tem nada a ver com fé. As pessoas mais infelizes do mundo eram aquelas que viviam nos ambientes da aparência, modelos, artistas, celebridades, porque a vida deles é construída a partir do que os outros. Se eu estou com sucesso, eu me sinto bem. Se eu fui criticado, se ninguém apoiou, ninguém elogiou, depressão, remédios, psiquiatra, porque a vida depende do que os outros estão dizendo, do que os outros estão falando. E essa é uma obsessão humana, a aparência. Jesus fala assim, essa obsessão pelo vestuário, pela aparência,
pelo status, pela fama, pela popularidade. E a gente julga as pessoas por isso. E as novas gerações estão cada vez mais fixadas nisso. Quanto mais você está visível, quanto mais você é famoso, quanto mais isso, melhor eu me sinto. E daí Jesus vai dizer, cuidado com isso. Porque você vai receber o aplauso dos homens. Você leva isso para a igreja, leva isso para a fé, leva isso para o reino de Deus. Eu costumo dizer que os pastores serão os que vão ficar por último, porque eles estão muito nos holofotes, e o que Deus abençoa é o bastidor. É aquele que não recebe o elogio, é o que não recebe o aplauso. É aquele que faz no anonimato. Então o reino de Deus mostra isso. Quando eu assisti o filme Titanic, sabe o Titanic, aquele filme famoso? A cena que mais me marcou, até hoje eu não esqueço. Não tem o cara que morreu lá, nada disso. A cena que me marcou é o seguinte: tem uma cena lá, no meio do filme, quando o casal lá está se conhecendo, começando a namorar, a Rose, que é Rose o nome dela, né? Ela está lá, no meio da sua família aristocrática, rica, sentada com os pretendentes, o pessoal rico, tomando um chá. E ela está odiando aquele negócio. Porque ali está todo mundo falando da aparência, dos bens, negociando o casamento dela, a herança, a riqueza, todo mundo exibindo a sua riqueza. E na cena posterior, a Rose está com o Jack no porão do navio, no meio dos pobres. E lá no meio dos pobres, ela está participando de uma competição de quem cospe mais longe. E ela está super feliz. Ela está super feliz. Porque cuspir faz parte da nossa natureza humana. Ela está desprovida da aparência. Ela está desprovida do status. Ela é só gente. E ela está desenvolvendo um relacionamento baseado não na herança que ela tem, não no status que ela tem, mas apenas um relacionamento de um homem e uma mulher que se amam, sem nenhum outro interesse. Por isso ela está mais feliz. Vidas, pessoas que vivem vidas de aparência religiosa, financeira, amorosa, interesses, casamentos que não têm intimidade, que os casais são estranhos, porque um vive aparentando ser uma coisa para o outro que não é. Amizades, igrejas, comunidades criadas na base da aparência. E as pessoas estão precisando performar, aparentar. Sorri agora que a gente está indo para a igreja, hein? Para de brigar. Põe aquele sorrisão de crente na cara. Você põe lá aquela aparência, fingimento. E foi o pecado que Jesus mais denunciou. O pecado do fingimento, do hipócrita, da aparência. E qual é a fonte de ansiedade sua? Meu irmão está ganhando mais que eu. Olha o carro do meu vizinho. Um pastor disse que foi visitar um jogador de futebol muito rico, entrou na casa dele, uma casona, e o pastor falou assim, que casa linda. E o jogador falou assim, porque você não viu a casa do fulano de tal. Quando ele viu a casa do outro, a casa dele perdeu o valor. Essa sociedade competitiva de aparência, de ego, de conhecimento, de título acadêmico, de bens materiais, de performances empresariais, profissionais, isso vai gerando essa ansiedade, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Às vezes quando você entra num fluxo, eu estou ficando para trás, eu estou ficando ultrapassado. A busca pela reputação, pela aparência. Você já parou para pensar quanto das preocupações nossas são baseadas nisso? São baseadas no que vão dizer, no que vão falar, no que vão pensar? Eu vi um documentário uma vez sobre uma jovem, muito linda, desde nova, muito linda a moça,
cresceu o corpo, rosto de modelo, começou a ganhar dinheiro assim, e vivia tudo em função da beleza do seu corpo e do seu rosto. Casou, mas um dia andando a cavalo, ela teve um acidente, e ela ficou presa na corda, e o cavalo arrastou o seu rosto, e o rosto dela ficou deformado, ela teve que fazer várias cirurgias. Quando ela voltou, o seu marido não conseguiu mais permanecer casado com ela, com aquele rosto e com aquele corpo, e separou dela. E ela fez várias cirurgias, mas não ficou muito longe do que era ela. Só que ela refez a vida dela. E ela encontrou outro homem e casou com ele. E aí, o documentário perguntava para ela: você é mais feliz agora ou antes? E ela diz: a minha vida era muito infeliz. A minha vida eu vivia em função da aparência. Eu não era eu mesma. Agora que eu sou feliz, mesmo deformada, agora eu sou feliz porque esse homem me ama pelo que eu sou. Tudo que eu vivia antes era baseado na aparência que eu tinha, não quem eu era. Agora eu posso ser eu mesma. Você sabe que hoje tem pastores suicidando? Vários pastores, aqui no Brasil inclusive. Tem pessoas vivendo crises de ansiedade e depressão, porque você entra nessa mentalidade de consumo, de empresa, de sucesso empresarial, de medir pelo tamanho, pela quantidade, pela arrecadação, pelas finanças, pelo número de seguidores da internet, pelo número disso, e a gente vai entrando nesse negócio. Agora Jesus diz: sabe o que importa? O que importa é um só. A gente não vive para a plateia. Todo esse culto aqui, não importa se você gostou ou não gostou do louvor, da pregação, não importa nada disso. O que importa aqui é o que o Senhor Deus viu em nós. O crente vive, não é o que as pessoas dizem de você, o que importa é o que Deus diz de mim. O que importa é o que Deus diz quem eu sou. É o Deus que conhece o meu coração, é o Deus que vê quem eu sou. É isso que Jesus diz: vocês que vivem no reino de Deus, a plateia de vocês, o ibope de vocês, os seguidores de vocês, o que importa é um só. O que Deus diz, o que Deus está vendo, o que Deus vê no seu coração. É isso que importa. É isso que importa. Tem um texto que me assusta muito, esse texto aqui. Eu vou ler para vocês. Lucas diz assim, 16, verso 14 e 15. Preste atenção, preste atenção. Eu já fui muito ambicioso, irmãos. Preste atenção nisso. A obra do Espírito Santo na gente é a gente parar de ambicionar as coisas dessa terra e ambicionar agradar o coração de Deus. O que Deus quer, o que Deus deseja, como Deus vê. Preste atenção nisso aqui. Lucas 16, verso 14 e 15. Esse texto me assusta, me assusta. Jesus diz assim, o texto diz assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam Jesus. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Olha o que Jesus está dizendo: aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus.
Quando eu fui eleito presidente do Conselho de Pastores, eu tomei posse de 2 mandatos, o pastor orou e falou assim: a partir de hoje você é a maior autoridade de Botucatu. Você está acima do prefeito, você está acima de todo mundo. E aí naquela hora que seu coração falou: uau, eu sou tudo isso. Aí eu lembro desse texto aqui. Aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Jesus está falando aqui para os fariseus, está falando para nós. Cuidado com essa cultura, cuidado com a busca, cuidado daquilo que você aparenta ser e aquilo que você não é. Deus sabe, Deus conhece. Cuidado de buscar demonstrar ser aquilo que você não é. Cuidado. Agora, outra fonte de ansiedade, e o texto continua e é o que eu li, você vai ver desde o versículo anterior, do verso 24, você vai ver o verso 24, o verso 19, sobre os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam em roupa, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que o Senhor Jesus está falando? Por quê? Faça uma pesquisa, uma geração atrás ou 2 gerações, a geração do seu avô, da sua avó, do ponto de vista material. Faça uma pesquisa. Quem tinha mais, eles ou você hoje? Do ponto de vista material, geração do seu avô, da sua avó, o que eles tinham do ponto de vista material, o que você tem hoje do ponto de vista material? Faça uma pesquisa, quem era mais feliz? Faça uma pesquisa na geração hoje. O mundo do conforto, do consumo, dos mercados, hipermercados, tem tudo que você precisa, mesmo caro, a gente tem acesso. Dá uma olhada, pense nisso. E por que as pessoas estão tão insatisfeitas com o que têm? Por que estão tão ansiosas? Jesus está dizendo aqui: olha, se você tem a vida, que eu preguei semana passada, já deu a vida, Ele vai dar o que você precisa. Reduza a sua felicidade, a sua satisfação naquilo que é a sua necessidade básica. O princípio da Bíblia é o seguinte: você tem condições de comer filé, coma. Você tem condições de usar roupa boa, use. Você tem condição de ter use, mas não coloque o seu coração nisso. Reduza a sua vida ao básico, que se você perder isso, você não vai morrer. Se perder essas coisas, você não vai ficar depressivo, porque a sua alegria, a sua satisfação não estão nessas coisas. Tendo o que comer e o que vestir, nós estamos contentes, diz o apóstolo Paulo. Você tendo o que comer e o que vestir, reduz a sua vida a esse princípio, é o que Jesus está dizendo. A vida, os valores da vida, os princípios da vida, são mais do que os supérfluos da vida. São mais do que isso. Então Jesus contou uma história para os fariseus também, na mesma sequência, no texto equivalente lá, que ele diz o seguinte: olha, um homem rico plantou, teve uma grande colheita, e ele falou: o que eu vou fazer? Eu vou construir celeiros maiores. Encheu os celeiros, e ele só fala dele para ele mesmo: olha os meus celeiros, olha os meus grãos, olha os meus alimentos, olha a minha riqueza. Agora ele fala consigo mesmo: minha alma, agora você pode comer, beber, regalar-te, você pode ficar na boa, que agora você está tranquilo, porque a segurança dele está na riqueza. Só que Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Jesus diz: assim é o homem que não é rico para com Deus, que acumulou tesouros dessa terra, mas não tem riqueza diante de Deus. A gente chamaria, veja que sujeito visionário, bem-sucedido aos olhos de Deus, louco.
essa noite pedirão a tua alma, e tudo isso que você tem, para quem será? Qual é o princípio da Bíblia? Use os recursos dessa terra para ganhar os tesouros celestiais, para ficar rico diante de Deus. A salvação não é por obras, mas o Senhor diz, olha, quando você usa os seus recursos aqui, para fazer o bem, para evangelizar, para abençoar, para repartir, para doar, para acudir, para solidarizar-se com alguém, quando você usa sua riqueza, seus bens, seus recursos, para compartilhar o amor de Deus, esses são os tesouros no céu, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba. Esses são os tesouros que permanecem para sempre, porque são feitos em amor. O amor é eterno, e tudo que é feito em amor por Deus, permanece eternamente. É assim que funciona. Então, se a gente fica focado nessa terra, não, eu vou perder, mais ansioso você será. Mais preocupado você será agora, quando a gente começa a pensar no reino do céu, no reino eterno, naquilo que é de Deus. Quanto mais você dá, mais você é abençoado. Quanto mais você compartilha, mais o Senhor te supre. Quanto mais você faz, mais tesouros no céu você está acumulando. Você é rico para com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? É isso que Jesus está dizendo. Você quer aprender a se libertar? Comece a dar. Comece a buscar um estilo de vida simples. Se tiver oportunidade de viajar, de ganhar dinheiro, faça isso. Faça isso, mas não coloque o seu coração nessas coisas. Não coloque ali a sua alma. Não coloque ali se você puder ou não puder, estiver bem. Não, a nossa alma está tudo bem. Porque a nossa alma é habitada por Jesus Cristo, o amor de Deus, e tudo que eu vou fazer, e tudo que eu quero fazer, é por amor a Jesus e para a glória de Jesus. É isso que importa, o resto vai passar. Você não sabe quando vai chegar a sua hora, quando o Senhor vai te chamar, e tudo que você ficou preocupado aqui, tudo que você acumulou, tudo que você amealhou, tudo que você fez, toda aquela tranqueira, isso daí, vai ficar. Mas quanto mais você repartiu, quanto mais você deu, mais você foi enriquecido por Deus e para a glória de Deus. O que a gente tem que fazer? Cultivar os tesouros eternos. Tem uma frase famosa do livro Pequeno Príncipe que diz: o essencial é invisível aos olhos. O essencial da vida é invisível aos olhos. Você tem dinheiro, você tem carro, você tem casa, você precisa de roupa, de vestuário, de tudo isso você precisa. Mas o bom disso é quando a gente usa isso para abençoar alguém, para gerar conforto para a sua família, para prover. Qual é a melhor coisa de uma refeição? É comer e beber, mas é comer e beber em família, dar graças a Deus, é celebrar com a sua família. Qual é o bom disso? É que as coisas materiais nos aproximam e geram comunhão espiritual entre nós e nosso Deus. Entre amigos, em partilhar, em dar, em repartir. Que privilégio nós estamos tendo de sermos convidados como igreja a acolher uma família de refugiados, ou várias famílias de cristãos perseguidos. Que privilégio que o Senhor está nos dando de poder servir pessoas que fugiram lá e estão aí sem nada, e o Senhor nos chama para ajudá-los, para fazer o bem, para acolhê-los em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer viver sem ansiedade? Comece a seguir e a pensar e a meditar naqueles homens que amaram o céu, que amaram Jesus, que amaram a Deus. Deixe de seguir as estrelas desse tempo. Isso tudo vai passar, isso tudo é vaidade. Vaidade é vaidade. A palavra vaidade é vazio, é fútil, é bolha de sabão, é levado. Tudo isso é vaidade, tudo isso vai passar. O ímpio é como a palha que o vento leva. Toda obra de justiça que a gente faz em nome de Jesus é pesada, é honra, é como árvore. Isso permanece para sempre. Lembra de um cântico antigo que você pode ter a casa repleta de amigos, você pode ter o carro do último tipo, ou andar de ônibus, você pode ter tudo isso. Mas e daqui a algum tempo? Daqui 100 anos, que adiantou? Tudo isso que você fez, e a vida eterna, você tem certeza que se Jesus te chamar hoje, você vai viver eternamente? Você tem certeza da sua salvação?
Você quer viver sem ansiedade? Comece a pensar nos princípios do reino de Deus. Não fique pensando nos valores desse mundo. Não entre nessa coisa da competição. Não. Comece a fazer aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Alguém falou para mim, pastor, eu queria usar o senhor para o senhor ficar famoso. Eu falei, não, meu irmão, esse negócio de fama não é comigo, não. Já desisti disso faz tempo. Não, o senhor podia ser uma estrela na internet. Já desisti disso faz tempo. Se Deus quiser me usar, Ele usa, Ele faz, mas nada disso me importa. Já desisti disso faz tempo. O que importa é o que Deus vê. É o que Deus vê no meu coração, é o que Deus vê no seu coração. É ser conhecido no lugar secreto. Quando ninguém está olhando, ninguém está vendo, Deus está vendo você ali. Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo as suas intenções, as suas motivações. O que importa não é o que o mundo diz, é o que Deus diz. É o que Deus vê. Eu quero desafiar você hoje a assistir um documentário. Quem está lá no grupo da igreja, eu coloquei lá o link no YouTube. O documentário tem no YouTube. Se você não tem YouTube, a gente podia passar esse documentário aqui, qualquer dia, e convidar todo mundo para assistir. O nome do documentário chama O Poder de Deus, feito por um jovem missionário do sertão do Ceará. Ele estava meio desanimado, que ele não estava vendo fruto do trabalho dele, e ele resolveu conversar com os crentes da região lá, e para ouvir o testemunho deles. E a partir disso ele gravou um documentário no YouTube. E você poderia assistir esse documentário. Você que está assistindo em casa, você que está aqui na igreja. E ele entrevistou algumas pessoas ali da região do Cariri, no sertão do Ceará. Seu Damião, Dona Maria José. Primeiro testemunho de uma ex-fofoqueira que eu vi. Eu era fuxiqueira, me converti, pedi perdão para todo mundo. E o Inácio Antônio, desdentado, sem os dentes da frente, analfabeto. Está decorando a Bíblia sem saber ler. Carvoeiro, ganha R$ 1.500, divide por 2, 750. Eu garanto para você que ninguém aqui é tão feliz igual o Inácio Antônio. A casinha dele só tem uma cama, uma mesa. E o Inácio carrega a Bíblia dele, escreve sermão, prega na rua, dá folheto para todo mundo. E ele não sabe ler. Ele decora os textos. E o jovem perguntou para ele, Inácio, qual é o seu texto preferido da Bíblia? Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor eu ouço a mensagem, eu decoro a mensagem, eu falo e a minha sobrinha escreve os meus sermões. Eu tenho mais de 200 sermões escritos para eu pregar. Inácio, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho Jesus, eu tenho a salvação, eu tenho a vida eterna. Eu era ruim, eu não prestava, mas Jesus me perdoou, Jesus me salvou. Hoje, até a minha família não quer saber de mim, mas Jesus me ama. Eu sou o mais feliz dessa terra. Você tem a alma dominada por Jesus? Você tem a alegria da salvação? A segurança da eternidade? Nessa noite, meus irmãos, eu quero convidar você a crer que Jesus é tudo o que você precisa e que Jesus pode tirar toda a ansiedade do seu coração e trazer toda a paz que você precisa.